A gente já volta aqui falando sobre política. Tássio Cruz no estúdio, Lívia Pessoa também, nossa segunda-feira cheia de informações. E o caso, né, o caso mais, a gente vai já comentar, o caso mais emblemático dos últimos dias, da semana, que é o caso da vereadora Tatiana Medeiros. A gente vai trazer informações já. Tássio Cruz, que inclusive acompanhou toda a votação dos juízes no começo da tarde de hoje, né? Exatamente, Aline. Boa noite a você, Boa noite. Lívia, a todos que nos acompanham. Acompanhamos detalhadamente a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Pleno, que decidiu por negar o habeas corpus, e vamos trazer os detalhes do que cada juiz, cada desembargador analisou durante a sessão. Bom, mas hoje também teve um evento importante aqui para a nossa capital, que foi a reinauguração do restaurante popular do Mercado Central de Teresina, um espaço que promete oferecer diariamente 1.000 refeições a R$ 2,00, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade, mas aberto a toda a população. Lívia Pessoa é quem conferiu essa reinauguração. O objetivo é servir 1.000 refeições todos os dias, pelo valor simbólico de R$ 2,00. A iniciativa, coordenada pela Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a SENCASP, tem como foco principal pessoas em situação de vulnerabilidade, mas está aberta para toda a população. Nós iremos fornecer diariamente 100 refeições abertas aqui aos nossos trabalhadores, as pessoas que vêm para o centro, a estudante, todas as pessoas que precisam desse almoço. Nós estamos aqui para atendê-los. Serão atendidos, começa a abrir 11 horas da manhã e vai até as 14 horas. Eles serão atendidos nesse horário. Naturalmente que pela fila, pela ordem de chegada. E nós teremos também, desses 1.000, nós teremos 5% que será destinado à população de rua, aquelas pessoas que precisam, mas eles têm que fazer o cadastro no Centro Pop. Todos eles têm que fazer primeiro um cadastro no Centro Pop para poder ser atendido aqui. Durante a reabertura, o prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, destacou o papel social do restaurante e reforçou que combater a fome vai além de política pública. Quem tem fome, a gente tem a oportunidade de fazer isso. Para o ambulante, para o morador de rua, para as pessoas mais simples. E para quem quiser, pode vir aqui que todo dia vai ter almoço de boa qualidade, por R$ 2,00 e a prefeitura completa com mais 4. Com assistência de nutricionista, a comida foi feita aqui, uma cozinha que está liberada pela vigilância sanitária. Então, os pré-requisitos foram cumpridos. É preciso ampliar, porque aqui são inicialmente 1.000 almoços dia, mas se precisar mais, vai ter mais. O prefeito teresinense também adiantou que, caso a demanda aumente, a capacidade de atendimento pode ser ampliada. É defendido pela gestão a extrema importância da responsabilidade técnica no preparo das refeições e o papel do restaurante como porta de entrada para outras ações sociais. É um bom uso do dinheiro público. Na verdade, esse restaurante foi feito por nós, da nossa gestão, em 2008. E aí ele foi fechado depois e agora a gente abre. Nesse momento ele está junto da reforma do Mercado São José, que se arrasta há 15 anos, 16 anos, mas vai terminar. A reabertura do restaurante popular do Mercado Central é parte de um conjunto de ações no centro da capital, que inclui a prometida conclusão da reforma do Mercado São José, iniciada há mais de 15 anos. Com comida nutritiva, estrutura adequada e preço acessível, o espaço reforça a missão de garantir dignidade, saúde e inclusão social para quem mais precisa. Olha, confesso que eu fiquei com água na boca, viu? São 7h15, 7h16, eu acho, Lívia, que você poderia ter comido lá. Almoçou lá? Não deu tempo, Aline. Eu também não sou muito fã de almoço, não, mas estava cheiroso e bonito. Era frango assado com farofa, salada, tinha umas melancias lá que estavam realmente... Deu fome. Deu fome. Imagens de César Riedel que abriu o apetite. O César que ficou doido, vamos usar lá, mas não deu tempo. Não dava tempo, a correria é grande demais. Lívia Pessoa, boa noite para você. Bastidores políticos.
Aline, foi um momento muito importante, não somente para essa administração pública, que traz de volta esse benefício social, que é um valor que é simbólico, né? Apenas R$2 para 1.000 refeições por dia, para aquelas pessoas que não têm condição ou que na correria do dia a dia acabam sendo voltadas a esse tipo de serviço. Então, é muito importante. E também é importante ressaltar a presença massiva de aliados em nível estadual e também em nível federal. Deputados federais do Progressistas, deputados estaduais do Progressistas, assim como vereadores, a própria composição de secretariado, não somente da área de assistência social, mas de segurança pública, de saúde, de educação, estavam todos presentes. Então, é muito importante realmente esse tipo de participação, coletividade, traz força para a imagem pública da prefeitura. Mas vai trazer mais força quando o Mercado Central, Mercado São José, ficar completamente reformado. Porque 15 anos de reforma cansa a população, viu? Quando termina uma coisa, a outra já tem que ficar já no ponto para fazer reforma de novo. É um prazo que já está esticado até demais. Então é importante, sim, trazer essa celeridade. E pelo que eu entendi, é um próximo ponto que será tratado pela prefeitura e pela própria Sencasp. Bom, agora sim a gente vai falar do caso que tem repercutido demais na nossa capital, desde a prisão da vereadora Tatiana Medeiros. Hoje o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o TRE, rejeitou por 5-2 o habeas corpus criminal em favor da vereadora Tatiana Medeiros. Então, com essa decisão da Corte Eleitoral Parlamentar, vai continuar em prisão preventiva. A vereadora foi presa no dia 3 de abril pela Polícia Federal, suspeita de crime eleitoral e suposta ligação com facção criminosa. Dos 7 magistrados que integram o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 5 votaram contra o pedido de habeas corpus, impetrado pela defesa da vereadora Tatiana Medeiros, do PSB. Por maioria absoluta, a Corte rejeitou a tese da defesa e o voto do relator, juiz José Maria de Araújo Costa, de que a parlamentar não ofereceria risco à investigação, caso fosse solta, e acatou o parecer do Ministério Público Federal. Ao final da sessão, o placar de 5-2 ratificou a manutenção da prisão da vereadora. Dentre os magistrados que votaram contra o pedido de habeas corpus, o vice-presidente da Corte, Ricardo Gentil, argumentou que se faz necessário evitar que as facções estendam seus tentáculos até a Justiça Eleitoral. Entendendo que a prisão ainda se faz necessária no presente momento, onde as investigações ainda estão sendo concluídas, aí a denúncia, o Ministério Público ainda vai oferecer a sua denúncia, diligências ainda poderão advir dessa denúncia, eu acho que se faz necessário, sim, ainda manter um certo controle sobre essa situação, e evitar que a organização criminosa estenda seus tentáculos para a Justiça Eleitoral do nosso estado do Piauí. Tatiana Medeiros está presa desde o último dia 3 de abril, em uma ação que investiga crimes eleitorais e a compra de votos com verba de uma facção criminosa. Nesta manhã, em uma nova fase da Operação Escudo Eleitoral, a PF afastou 4 assessores parlamentares ligados à vereadora. Um dos afastados pela Polícia Federal na operação de hoje é Estênio Ferreira, padrasto de Tatiana Medeiros. Apesar da prisão da vereadora, o gabinete dela, aqui na Câmara, continua funcionando normalmente. O gabinete, em tese, ele está funcionando, nós não recebemos nenhuma decisão judicial a respeito dos demais servidores que ali se encontram. Com a derrubada do pedido de habeas corpus, a vereadora permanecerá presa em um alojamento do Comando Geral da Polícia Militar do Piauí. Bom, agora a gente vai aqui dar uma destrinchada nesse assunto, né? Porque é gravíssimo tudo que tem acontecido, que tem permeado. Uma representante legítima da população foi eleita com votos da população, diretamente está acontecendo isso. Então, tudo que está acontecendo é muito grave. Mas a gente chega lá, vamos falar como foram essas votações, porque cada um teve um parecer diferente, fez uma sustentação diferente, né, Tássio? Isso mesmo, Aline. O placar de 5-2, uma maioria bem estabelecida, mas o destaque, Aline, que a maioria dos magistrados discordaram da posição do relator, que recomendou
que ao analisar o processo, detalhou que a vereadora, caso fosse solta, não representaria risco à investigação. Então, por isso ele fez essa recomendação, porém a maioria plena do Tribunal Regional Eleitoral votou contra a recomendação do relator. Isso também é um ponto interessante a se destacar. Vamos mostrar então como foi o voto de cada um, né, contra os que votaram contra o habeas corpus. Isso. Desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Presidente da corte, por uma mudança no regimento, mesmo sem o empate, ele vota agora, então por isso votou contra o habeas corpus. E ele fez questão, Tássio, durante a votação, de falar sobre isso, que mesmo não tendo a obrigatoriedade de votar, ele fazia questão de votar, e é muito simbólico e lúcido da parte dele fazer isso. Tem também a juíza Maria Luísa de Moura, né? Doutora Maria Luísa também. Também contrário. Contrário. Juiz federal Nazareno Reis. O desembargador Ricardo Gentil Eulálio, que foi o que a gente destacou na reportagem. Talvez o mais incisivo, né, Aline? Ele disse que de forma alguma poderia se posicionar a favor da soltura da parlamentar, citou até os tentáculos da facção, não poderiam chegar até o poder, o judiciário eleitoral. Então, importante também o voto que balizou a análise dos outros 5 magistrados. Depois do voto dele, todos os outros isso. seguiram. Ele foi o primeiro voto. E o juiz Edson Alves também, que votou contra a liberdade, contra o habeas corpus que foi pedido pela defesa da vereadora Tatiana Medeiros. Isso, e a favor, como a gente já explicou, votaram apenas 2 magistrados. Estamos vendo aí, juiz José Maria de Araújo Costa, que foi o relator que recomendou favoravelmente ao habeas corpus, e o doutor Daniel, juiz, né, Daniel de Souza Alves, que já foi, inclusive, Aline, um detalhe importante, procurador da Câmara dos Vereadores. Então, ele entende bem esse posicionamento e acompanhou o colega, né, de pleno, porém foram votos vencidos os 2. Os 2 são advogados também? Isso, adentraram ao Tribunal Regional Eleitoral através da vaga que cabe à advocacia. E o que também a gente pode analisar, Aline, deste resultado tão expressivo contra a vereadora é que dificilmente, em uma análise do mérito em si, caso a denúncia seja aceita, lembrando que nós estamos apenas na fase de investigação, ela está presa de uma forma cautelar, mas é uma posição dura e extremamente contrária ao pleito da defesa da vereadora. O curioso também é que o próprio procurador da Câmara Municipal afirmou que o gabinete segue funcionando normalmente da vereadora Tatiana Medeiros, né? E ele ressalta que, em tese, segue funcionando. Só que acaba sendo até um pouco contraditório, porque, em tese, ele não está funcionando, porque não existe atividade parlamentar na casa, não existe a participação da vereadora em votações, não existe a participação da vereadora em plenário para discutir a legislação municipal. Então, em tese, o gabinete não está funcionando, ele está ausente. E isso reforça a quantidade de vereadores que agora vai continuar por mais 60 dias na casa, que serão apenas 28. Então, traz alguns prejuízos, não só numéricos, mas simbólicos, porque por mais que ainda haja desdobramentos investigativos, a prerrogativa da inocência que sempre trazemos aqui, que só é revogada por meio de uma decisão realmente judicial, ainda assim o desgaste jurídico, político e institucional já é uma realidade. A fala do juiz Ricardo Gentil, em que ele ressalta que o Tássio pontuou muito bem sobre os sustentáculos do crime, é uma realidade. Facções criminosas é algo que a gente discute diariamente no noticiário, nas ruas, quando a gente está em casa com medo de ser alvo de alguma coisa. Então, assim, não dá para a gente não ter essa confiança também no legislativo. Então, é preciso ter uma resposta de todas as instituições. E hoje foi a do Judiciário. Segue essa vacância e o posicionamento também, que ainda não aconteceu, do próprio presidente da Câmara, que já teve, inclusive, esse posicionamento do presidente do corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, de que essa situação quem deve resolver é a Câmara Municipal. Exatamente. Amanhã tem sessão. Tem sessão, vamos, claro, aguardar um posicionamento de fato dos vereadores. A gente teve semana passada o presidente Enzo dizendo que não vislumbrava que a imagem da Câmara seria manchada por esse processo, mas agora, com o pedido de soltura, né, de derrubada da cautelar, e agora também com habeas corpus negado, juridicamente a situação muda, Aline. Juridicamente, a possibilidade da vereadora ficar presa por um tempo
mais extenso, ela é real. Nós tivemos um habeas corpus rejeitado e o pedido de derrubada da cautelar rejeitado. Então, até quando a Câmara vai manter a cadeira vaga? Então, todos esses pontos a sociedade cobra e, inclusive, um dos magistrados, durante o julgamento, apontou isso. A vereadora solta com o mandato, mesmo não podendo ir na Câmara, ela teria possibilidade de diálogo e de circulação. Então, foi outro elemento apresentado nesse julgamento. Olha, rapidinho, eu sei que eu vou levar um puxão de orelha aqui da nossa execução. A Dani nos perdoa. Mas é rapidinho, antes da gente encerrar aqui, prorrogado o decreto de urgência, né, de emergência da Prefeitura de Teresina para a saúde da nossa capital. Exatamente, Aline. Terminou semana passada o decreto e hoje, agora há pouco, o prefeito publicou no Diário, estamos vendo aí o ato, mais 3 meses de emergência decretada na saúde do município, com a emergência insumos e medicamentos e outros elementos de adequação do sistema podem ser adotados pela Prefeitura. Uma novidade importante, segundo o prefeito, tudo não foi resolvido ainda na saúde, por isso a extensão desse decreto. Daqui a pouquinho vai estar no cidadeverde.com. Com certeza, daqui a pouquinho, essas e outras notícias também. Muito obrigada, Lívia Pessoa, para a gente começar essa semana já com tantos assuntos e tantas discussões importantes. Até amanhã. Sempre prazer, Aline, ao seu lado, Aldo Tássio e, claro, quem está em casa. Tássio Cruz, muito obrigada. Grande abraço, Aline, grande abraço a todos.